Voltamos para a segunda e última parte do programa Linha Aberta. Nesta segunda parte, privilegiamos as chamadas telefónicas dos telespectadores, com vista que efetivamente deem a sua contribuição a respeito do tema em debate, vamos falar do papel do Estado no setor agrícola em Moçambique. Com certeza, os telespectadores que nos estão a ver têm alguma opinião daquilo que se pode fazer efetivamente como Estado moçambicano, mas também a nível do setor privado, para que os níveis de produção e de produtividade possam crescer no país, que, acima de tudo, se alcance a soberania alimentar que tanto se pretende aqui no país, reduzindo a dependência, nesse caso que temos muitas das vezes em relação aos cereais, mas também vegetais e também hortícolas, que muitas das vezes temos de levar, temos que ir buscar na vizinha África do Sul para que possamos abastecer o mercado interno em termos de produtos alimentares. Portanto, pode ligar para nós e dar a sua contribuição a respeito deste tema, dizendo efetivamente como é que este potencial agrícola que existe no país, estamos a falar de 36 milhões de hectares de terra arável, podem ser usados de tal maneira que os moçambicanos possam não ter bolsas de fome, os moçambicanos possam não importar, nesse caso, grande parte dos seus alimentos, mas também como é que se pode aproveitar, acima de tudo, os 3,3 milhões de hectares irrigáveis, dos quais apenas 0,13% disso é que é irrigado neste momento aqui no país. Tem indicações de ter o senhor Jeremias que nos fala de Niassa. Muito boa noite. Muito boa noite, senhor Jeremias. Acho que terei perdido a chamada do senhor Jeremias que nos falava a partir de Niassa, que queria dar a sua contribuição a respeito deste tema, o papel do Estado no setor agrícola aqui em Moçambique. Eu volto para si, Dr. Mosca, mas antes tem indicações de ter um telespectador em linha. Muito boa noite. Boa noite. Pode dar a sua contribuição. O senhor Manheca pode reduzir o volume do seu televisor para que possamos interagir. Sim, senhor Manheca pode dar a sua contribuição. Sim, a minha contribuição é a seguinte. Eu estava a ver aí o painel a falar de alguns fundos disponíveis para os agricultores. Mas esses fundos, ele só está a dizer alguns fundos. Há muita gente que não sabe onde estão esses fundos, como apanhar os créditos. Se eu está a falar que há fundos, tá, toda a gente está a ouvir e aí. Mas aonde para conseguir localizar esses fundos? É tudo, senhor Manheca. Então, aí tem que se clarificar. Para entrar no crédito para a agrícola, tem que se fazer isto, e esclarecer bem a população. Muito obrigado, senhor Manheca. Sim. Tá bom. Creio que perdemos aqui a chamada com o senhor Manheca, mas ficou essencial da sua contribuição a respeito de como é que os telespectadores podem aceder aos vários fundos que foram aqui mencionados por Eleutério Magaia, que é o diretor de estudos estatísticos do Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. Mas eu ia falar consigo, Dr. Mosca, muito a propósito dessa questão ligada ao financiamento do setor agrícola, que é, na verdade, um grande nótice de estrangulamento. O grande argumento que há é que há um grande risco associado ao financiamento que se concede ao setor agrícola e também a questão das garantias que muitas das vezes os nossos agricultores ou camponeses não possuem para aceder a este setor agrícola. Ficamos nesses argumentos ou é preciso fazer um pouco mais para que efetivamente seja possível financiar
esse setor, tendo em conta que há muitos agricultores com vontade, mas não têm capacidade financeira para poder prosseguir com a sua atividade. Sim, quer dizer, o telespectador que entrou em contacto aqui com o STV tem... Mas antes de desenvolver o seu fio de pensamento, eu tenho indicações de ter o Sr. Dixon, que nos fala da Matola. Muito boa noite, Sr. Dixon. Muito boa noite, Sr. Dixon. Pode dar a sua contribuição. A minha contribuição finge-se naturalmente naquilo que são os deveres do Estado, como Estado. Nós sabemos dizer que estamos num mercado muito aberto e parte do pressuposto que a agricultura é a base do desenvolvimento. Sou da opinião que o Estado nunca deve abdicar-se da sua tarefa, deve-se investir mais nesta área, porque partimos do princípio que, conforme é o real, vários produtos são exportados de países vizinhos por falta de iniciativas próprias e investimento. Acho que deve, nos próximos orçamentos do Estado, deve investir-se mais o capital para essas áreas, com vista a alavancar essas áreas que é a base do sustento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dilson, pela sua contribuição. Eu volto para si, Dr. Mosca, estava a tentar responder a questão do grande desafio que há no financiamento do setor agrário, sobretudo quando é o financiamento privado. Sim, quer dizer, o primeiro pessoa que entrou em contacto aqui com o STV tem razão em diferentes aspectos. Primeiro é que há muitos pequenos possibilidades de financiamento na agricultura. O Ministério do Comércio tem, o Ministério da Indústria tem, o IAPMEI tem, o Orçamento do Estado tem, o Fundo de Desenvolvimento Agrário tem, os diferentes bancos têm. Quer dizer, há uma grande dispersão de pequenos volumes que é possível aceder ao crédito dos pequenos produtores. Mas quando nós falamos de pequenos produtores, não falamos daqueles pequenos produtores, estamos a falar de agricultores já médios e grandes que têm as tais condições que o banco lhes exige a garantia. Portanto, a grandíssima maioria... Que é uma percentagem muito ínfima. Que é uma percentagem pequeníssima, portanto, os tais 95% dos pequenos produtores não têm esse tipo, ou quase pouco têm esse tipo de acesso. Mas o crédito à agricultura tem diminuído entre 2000 e 2010, o acesso ao crédito por parte dos agricultores diminuiu, globalmente falando. O segundo, e portanto ele tem razão, por um lado é muito difícil saber onde é que estão os fundos, quais são as exigências que cada fundo tem. Dr. Mosca, eu volto a interromper, que é para ir ao encontro do Sr. Bonifácio, que nos fala de Quelimane. Muito boa noite, Sr. Bonifácio. Alô? Pode dar a sua contribuição. Muito boa noite. Sim, Sr. Bonifácio, pode dar a sua contribuição. A minha contribuição é a seguinte, efetivamente, o Estado moçambicano devia privilegiar o apoio ao agricultor para gerar muita alimentação e, enfim, é tudo quanto tinha. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, Sr. Bonifácio, que nos falava de Quelimane. Eu tenho indicações de ter o Sr. Júlio noutra linha. Muito boa noite. Muito boa noite, Sr. Júlio. Boa noite. Pode dar a sua contribuição. Perdemos aqui a chamada com o Sr. Júlio, mas pode insistir, dar a sua contribuição a respeito do tema em debate, mas falar sobre o papel do Estado no setor agrícola em Moçambique, como é que efetivamente o Estado pode contribuir para que o grande potencial agrícola que existe no país possa ser usado de forma a que o Estado moçambicano tenha alguma independência alimentar, que não acontece agora devido à necessidade que temos de importar grande parte daquilo que temos estado a consumir.
Tem indicações de ter o Sr. Jaime. Muito boa noite, Sr. Jaime. Muito boa noite, como está? Ótimo, Sr. Jaime. Pode dar a sua contribuição. Primeiro, saudar o painel e dizer que está sendo discutido ali um tema muito importante. Mas a pergunta que eu queria colocar é nos moldes que estamos, como é que um agricultor privado ou uma unidade de produção pode ter acesso ao financiamento bancário? Atendendo e considerando que a lei da terra diz que a terra é inalienável e não pode ser hipotecada. Indo para o mais concreto, diria que há uma necessidade cada vez mais premente do governo apostar nos próximos anos pela mecanização agrícola. Isto porque a mecanização agrícola poderá, de certa forma, ajudar numa agricultura sustentável. Porque a agricultura sustentável, estamos a falar das unidades de produção ou do produtor ter excedentes agrícolas para venda, mas também para o seu consumo, melhoria da dieta alimentar. Então, eu penso que há mesmo uma necessidade de potenciar o financiamento para a área da agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Jaime, pela sua contribuição. Eu tenho indicações de ter a senhora Isabel noutra linha. Muito boa noite. Boa noite. Vou dar a sua contribuição. É o seguinte, eu acho que há vários aspectos que concorrem para a situação em que o produtor moçambicano se encontra, porque estou a falar dos produtores, e um dos grandes problemas é que até o momento o governo, as organizações de desenvolvimento internacional têm estado a apoiar o produtor no aumento do rendimento, que é a unidade de volume por hectare. Mas eles nesse desenvolvimento isso não está errado. A coisa que acontece é que muitas vezes o aumentar o rendimento por hectare, quanto custa? Nós estamos a fazer esses cálculos. Porque, por exemplo, a mecanização, ele pode usar a mecanização e aumentar o rendimento por hectare e usar semente melhorada. Então, os custos todos para ele chegar a ter um rendimento melhorado são tão altos que aquilo que é a margem bruta que ele leva, no fim, depois de vender o produto e tirar os custos, é negativa. Por quê? Por causa dos elevados custos dos insumos. Por exemplo, se ele for a pagar mecanização, vai ter que pagar combustível para a pessoa que vai prover o serviço de mecanização. Diz-se que o combustível é subsidiado. Quantas pessoas beneficiam desse subsídio de combustível a nível da agricultura? Acho que eu vi o programa ontem da Agrobis a falarem de alguns incentivos que existem. Para mim, são incentivos que são criados, mas que não estão disponíveis para a maioria, né? Então, até esse momento, esse produtor vai ter que pagar por hectare para ele lavrar ou a um provedor mais de 2.500 meticais por hectare. Então, é esse o custo, mais o custo dele comprar a semente, mais o custo da mão de obra para alguém que vem lavrar, mais o custo dos pesticidas ou inseticidas que ele vai ter que usar, dependendo da cultura, vai fazer com que isso encareça, apesar de ele ter aumentado de rendimento. Então, os nossos insumos ainda são muito elevados. E tu não tens nenhum banco, primeiro porque ele não tem nenhuma garantia. A garantia que ele poderia ter seria o produto que ele vai vender. Mas se o produto que ele vai vender, ele tem que deduzir os custos de produção e ele pediu dinheiro ao banco, como é que ele vai devolver dinheiro ao banco?
Muito obrigado, Sra. Isabel, pela sua contribuição. Ficou essencial da sua opinião. Eu tenho indicações de ter o Sr. Joaquim noutra linha que nos fala de Nacala Porto. Muito boa noite. Muito boa noite, Sr. Joaquim. Boa noite. Aqui. Pode dar a sua contribuição. Sim, parabenizar o painel que está presente. Boa noite. Pode prosseguir, Sr. Joaquim. Sim, eu gostaria de contribuir em relação ao tema, o papel, a contribuição do Estado sobre a agricultura. Do meu ponto de vista, eu acho que está na relação dos insumos para a provisão dos insumos para a população camponesa, neste caso, visto que essa taxa de 95% poderia contribuir muito bem, porque o acesso em si do crédito que se fala pode não ser viável, uma vez que não estão organizados como as empresas que podem criar suas formas de negócio para provisão de como estava a dizer, para devolver este dinheiro em relação aos riscos desse dinheiro. Então, eu acho que os insumos da agricultura são mais essenciais para a população camponesa. E, por outro lado, aumentar a cadeia de valor. É essa mais ou menos a minha contribuição. Muito obrigado pela sua contribuição, Sr. Joaquim, que nos falava a partir de Nacala Porto. Avançar aqui que é importante que se dê insumos agrícolas aos camponeses para que possam aumentar os seus níveis de produção e também de produtividade. Dr. Mosca, antes estava a comentar sobre esta questão, que é o grande nome do estrangulamento, a questão do acesso ao financiamento agrícola, e disse que há uma razão, os camponeses têm uma dificuldade imensa para aceder a estes fundos, que são diversos e que também são pequenos. Quer dizer, há razões do lado das instituições que oferecem crédito e há razões do lado dos produtores que procuram crédito. As taxas de juros são altas, as instituições são muitas e dispersas, não há informações aos produtores sobre quais são as condições de crédito e como fazer, há distâncias entre os pequenos produtores e as instituições de crédito, quer dizer, há muitas outras questões que devem ser resolvidas. Por parte dos produtores, o essencial é não só a capacidade de retorno do investimento realizado, do empréstimo, um conjunto de riscos que a atividade agrícola tem, mas também a capacidade que as pessoas têm de se organizar, porque pequenos agricultores individualmente muito dificilmente terão acesso ao crédito. Não é? Portanto, a questão da organização dos produtores é muito importante. Já não estou a falar dos agricultores com uma certa dimensão, esses sim que já podem ter acesso direto ao crédito de forma individual, de uma forma muito mais facilitada, têm mais acesso, têm mais informação, têm mais conhecimento sobre como funciona o sistema bancário, mas isso é uma minoria muito pequeníssima dentro do conjunto dos agricultores deste país. A maioria dos agricultores deste país, de facto, tem um acesso muito limitado ou quase nulo ao crédito e outras condições. Portanto, muitas pessoas falaram aqui de eventuais quais seriam para eles os principais apoios que o Estado poderia ter, e todos eles falaram do crédito, todos eles falaram da comercialização, todos eles falaram do apoio a insumos. Portanto, os custos de produção realmente são altos e a produtividade é baixa. Os preços de produtos agrícolas na machamba ou mesmo nos mercados é relativamente baixa. Portanto, dificilmente um pequeno agricultor, os níveis de produtividade que hoje existem, pode ser um agricultor com rendimentos altos para beneficiar a sua família, para melhorar a sua vida, etc, etc. Portanto, é necessário aumentar a produtividade. E aumentar a produtividade significa mais insumos, melhores sementes, melhor extensão rural, mais assistência técnica, mais facilidade de pôr os produtos no mercado, ver também a questão da evolução dos preços, porque os preços geralmente são muito desfavoráveis para o pequeno produtor. É um conjunto de ações que os intervenientes que telefonaram referiram de uma forma muito certa, mas que o Estado até aqui, e eles queixam-se muito disso, de facto não tem tido ações
suficientemente fortes e eficazes, de forma que essas políticas possam ter impacto no conjunto da economia rural e no conjunto da economia agrícola. Pode ter impacto em certo tipo de agricultores, pode ter impacto numa certa região, o que eu duvido também, em certas culturas, soja, certas culturas como o açúcar, mas aquilo que é a grande massa produtora de alimentos não tem acesso a isso. E aí os agricultores queixam-se e por isso, infelizmente, nos últimos tempos, este debate da agricultura, sobretudo o debate do setor familiar, o debate sobre a agricultura produtora de alimentos, o problema da nutrição, tudo o que implica as situações sociais, etc., da pobreza que existe no meio rural, sobretudo devido à má alimentação, ao mau rendimento, ao baixo rendimento dos agricultores, tudo isso cada vez mais está sendo discutido na sociedade. Isso é positivo e oxalá que o próximo governo que ponha esse assunto de uma forma muito mais forte, muito mais, com muito mais prioridade que aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos bastantes anos para trás. Não é? Exato. Eleutério Magaia, foi aqui colocada a questão que tem que ver com o acesso aos fundos que fez menção. No que se refere aos fundos onde o IPEM está envolvido, como é que os telespectadores ligados ao setor agrícola podem aceder? Esta é a grande questão. Ficamos com muito pouco tempo. Sim. Primeiro diria que podem procurar mais informações junto ao IPEM. Neste caso, o IPEM tem delegações, neste caso, através de seus serviços. Na província de Tete, temos um centro de orientação empresarial que, fora de informações e assistência financeira em várias componentes, também pode disponibilizar esse tipo de informação sobre como é que se pode aceder, por exemplo, ao fundo do FECOP, como é que se pode aceder ao FINAGRO e não só, como também pode assistir para aceder a outros fundos mesmos junto da banca comercial. Igualmente, o IPEM tem também, disponibiliza também, portanto, literacia financeira através, portanto, de um serviço que nós chamamos que é uma feira, conhece e usa financiamento. O senhor tem delegação em Tete? Tantas províncias? Não, temos em Tete, temos em Cabo Delgado, tanto que é uma delegação também, tanto que disponibiliza serviço de orientação empresarial, tanto em Cabo Delgado, temos também na província de Manica, estamos neste momento a implantar na província da Zambésia, e na província da Zambésia é importante dizer que vamos implantar também, fora de Quilimane, vamos implantar também tanto no distrito de Mucuba, tanto num projeto que estamos a implementar com a agência do Vale do Zambésia, teremos tanto no distrito de Mucuba, teremos também noutros 4 distritos, aliás, noutros 3 distritos, que é Catandica, Caia e Chiuta. Portanto, teremos também centros de desenvolvimento empresarial a nível desses distritos. Que portanto, os agricultores podem lá ir e facilmente podem aceder aos fundos que se referem. Poderão aceder. Mas eu também queria dizer que nós também trazemos uma feira que nós chamamos Conhece e Usa Financiamento PME, que normalmente nós damos informação, portanto é mesmo para a literacia financeira, é mesmo para os empresários do setor agrícola e não só de outros setores poderem saber o que existe no mercado em termos de oportunidades de financiamento, mas também poderem interagir e serem capacitados e serem fornecidos de informação relevante sobre procedimentos, instrumentos e todo tipo de informações básicas sobre o financiamento. Portanto, nós este ano fizemos esta feira na província de Tete, portanto, essa conferência na província de Tete, fizemos também aqui em Maputo, mas vamos continuar a levar para outras províncias para dar a possibilidade de os empresários moçambicanos poderem conhecer o que existe no mercado, que facilidades existem, instrumentos, quer do setor público, quer do setor privado, e poderem, portanto, ter facilidade de ter acesso a esse. Muito obrigado, Eleutério Magaia, muito obrigado, João Mosca, também pela vossa presença aqui nos estudos. Vamos a falar sobre a questão do papel do Estado no setor agrícola aqui em Moçambique, tendo em conta o grande potencial agrícola que nos tem estado a ser usado da melhor forma e por isso a grande dependência que há em Moçambique em termos de importação de produtos para abastecer o mercado nacional, produtos alimentares para abastecer o mercado interno. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais uma proposta de debate para si. Até lá, e uma boa noite.